Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de Francisco Silva Bezerra de Deus, entrevistado por Rosana Miziara, Natal, 27 de maio de 2003. Entrevista MTP 166. Francisco, eu vou pedir para você falar seu nome completo, local e data de nascimento. Francisco Silva Bezerra de Deus, Jequié, Bahia, 23 de março de 1954. Francisco, que ano que você saiu de Jequié? Eu saí de Jequié em 1972, fui morar em Salvador para concluir naquela época que se chamava curso científico, né? E fazer o terceiro ano e fazer vestibular e continuar com os estudos. Você queria fazer vestibular para o quê? Desde essa época eu tinha já uma divisão entre geologia e jornalismo. Eu gostava muito de jornalismo, mas na época o país estava no regime militar e a profissão de jornalista não era das mais promissoras. O jornalista naquela época, praticamente o trabalho que ele tinha era ficar numa delegacia anotando ocorrência, né? Não tinha muito o que fazer. E como meu pai ele era um geólogo prático, né? Não era formado, mas exercia atividade de prospector e tinha muita vontade de ter um filho formado em geologia. E então eu também gostava, desde criança acompanhava muito ele nas viagens de campo. Gostava também do contato com a natureza e da própria atividade da geologia. E então optei pela geologia na época. E que ano que você prestou concurso para a Petrobras? Eu vou. Desculpa, hein? Esqueci o nome. Gravando. Então, Francisco, daí em que ano você prestou concurso para a Petrobras? Em 1980. E por que você tinha alguma intenção? Você já conhecia alguém? Por que você queria trabalhar na Petrobras? Na minha família já existiam algumas pessoas que trabalhavam na Petrobras. Eu tinha 2 tios que trabalhavam na Petrobras e que, né, não por acaso eram os 2 que estavam melhor de vida na família, né? Então na época, entre as opções que existiam, a Petrobras então se mostrava a mais interessante. E além disso, né, eu tinha uma curiosidade muito grande com essa área de petróleo, porque até então meu contato tinha sido mais com mineração. Eu não terminei a universidade e vim logo para a Petrobras. Eu concluí o curso de geologia em 1977. E então, nesse período, até fazer o concurso, eu tive outras atividades. Fiz um mestrado, né, em geologia econômica e trabalhei em empresas de mineração. Mas tinha no fundo assim, uma vontade de conhecer melhor essa área de petróleo, né? Minha intenção era mais temporária, né? Passar um tempo, não tinha intenção de fazer. Mas Carreira. Não, era mais para conhecer mais esse mundo do petróleo, que era uma coisa que eu achava fascinante, aquela coisa da crise do petróleo, foi exatamente nessa época que aconteceu e foi um assunto que me despertou muito interesse. Aí você prestou concurso, mas para trabalhar lá na Bahia. Quando você presta concurso à Petrobras, né, a gente sabe que pode ir para qualquer lugar, né? Não tem assim uma garantia de que vai ficar na Bahia. Inclusive, na época, eu tinha um interesse, inclusive, em trabalhar em vários lugares, né? Eu gosto, assim, quando soube que tinha passado no concurso, falando, eu vou passar uns 2 anos em cada lugar, né? Para conhecer o Brasil, conhecer a Petrobras e conhecer o que acabou que não aconteceu. E aí? Aí vim para Natal. Eu entrei na Petrobras, né, pela Bahia, fiz o concurso lá, fiz um curso de treinamento de 3 ou 4 meses na Bahia. E no término do curso, então, foi feito a destinação de todo mundo que tinha passado. E eu vim para Natal. Fui designado para trabalhar no DEBAR, distrito de
exploração da Bacia Potiguar, que tinha sido recém-criado, né? Era um órgão bastante novo. Estava começando, eu cheguei aqui, isso aqui estava ainda na fase bem inicial mesmo. E como é que era isso aqui no começo? Eu vim trabalhar aqui nessa área, nessa sede, quando ela tinha exatamente tinha acabado de ser construída e a Petrobras tinha acabado de se mudar para aqui, né? Antes disso, ela ocupava um prédio alugado lá no centro da cidade e tinha acabado de se instalar aqui. Então, era uma área que ainda estava era muito árido aqui. Você hoje anda por aqui, vê tudo gramado, tudo verdinho, bonitinho. Naquela época não era assim, era o solo mesmo exposto, né? Apenas 4 blocos, onde tudo era concentrado nesses 4 blocos, as atividades de exploração, de perfuração, exploração e produção, tudo funcionava ali, né? Mas era muito gostoso, era uma equipe pequena, uma família, todo mundo se conhecia, logo todo mundo recém-chegado, tinha pouca gente antiga, né? Muita gente nova, inclusive, na empresa, e todo mundo novo aqui, né? Então era todo mundo procurando formar suas amizades, e foi uma época muito gostosa, eu tenho boas lembranças dessa época. Tem algum fato nesse período assim que tenha te marcado, algum caos? Não tem. Foi uma época assim, eu trabalhei uns primeiros 3, 4 anos que eu trabalhei aqui, eu trabalhava no campo, né? Quando você veio para cá, você veio fazer exatamente eu trabalhava como geólogo de campo, de poço, né? Então eu trabalhava em plataformas e trabalhava nas sondas terrestres, né? Alternava isso aí. E eu vim para cá, mas eu tinha um vínculo muito forte ainda com a Bahia. Então eu passava muito pouco tempo aqui. Eu vinha para aqui, embarcava. Ah, você trabalhou como embarcado. Embarcado. Então quando eu desembarcava, eu estava de folga, né? Ia para Salvador. Então eu via ter residência mesmo aqui em Natal, eu acredito que quase 2 anos depois que eu estava aqui. Foi que eu vim ter a minha primeira casa aqui. Eu não tinha nem uma residência fixa aqui. Ficava quando às vezes precisava ficar no escritório alguns dias, fazendo relatório. Ficava na casa de algum colega ou no hotel. E só depois de algum tempo foi que eu comecei a me fixar por aqui, me enraizar e aos poucos ir cortando o cordão umbilical lá com a Bahia, né? Mas não tenho assim dessa época, né? Algumas coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, foi quando começou a atividade, a perfuração em terra, né? As primeiras descobertas, inclusive foi uma felicidade muito grande para mim, que o primeiro poço que eu fui acompanhar como estagiário ainda, né? A primeira vez que eu fui ao campo foi um poço descobridor, né? De um poço que foi o primeiro campo importante descoberto na bacia. Já existiam alguns campos menores, mais antigos, mas essa primeira minha embarque coincidiu com a descoberta do poço, o poço Alto do Rodrigues 1, descobridor do campo de Alto do Rodrigues, que hoje é um dos campos mais importantes aqui da bacia, da parte terrestre, né? Então foi uma coisa que para mim foi muito interessante, assim, a experiência de ver o petróleo saindo do poço, e naquela época os métodos de trabalho eram bastante diferentes dos de hoje, né? Então, se um ambientalista hoje chegasse lá e visse a maneira como a gente testa, o poço sendo testado, como você enchia um tonel, por exemplo, de óleo para calcular a vazão do poço, era assim, era enchendo uns tonéis e derramando no dique, né, do lado. Terminava, a gente enchia outro para ver quanto aquele poço estava produzindo. Isso hoje é uma coisa inadmissível, né? Mas naquele tempo era a maneira que a gente trabalhava mesmo, era assim, né? Não tinha todo esse rigor, toda essa coisa ambiental. E depois que acabava o poço, então se removia aquilo ali tudo, aterrava direitinho e ia embora. Então foi a coisa talvez mais marcante que teve dessa época, foi essa descoberta no primeiro contato, né, com o campo, já uma descoberta importante, né? Vi assim muito óleo assim logo, não imaginava tão cedo, né, já ter um contato com um poço descobridor, né? E aí como é que você passou dessa atividade de geólogo
e veio para a área de comunicação? Ah, isso aí passou ainda muito tempo, até, né, desde então. Eu trabalhei, quando eu cheguei aqui na Petrobras, eu gostava da atividade de campo, principalmente do regime de trabalho, né? E aquela coisa das folgas e a própria a remuneração, que era mais reforçada, né, para quem estava no campo. Mas eu tinha um interesse muito grande, assim, eu sempre tive interesse em trabalhar em interpretação, né? Então, na época, existia a divisão de interpretação, a DINTER, né? Que era, assim, vamos dizer, considerada a elite, né? Era o top, né? Então, você trabalhar na DINTER era o máximo, né? Trabalhar na interpretação. E na primeira entrevista que eu fiz aqui, o chefe lá, no caso, me perguntou o que é que eu pretendia, o que eu queria, né? E eu disse a ele, eu quero trabalhar na DINTER. Eu quero, né, assim que eu puder, que eu cumprir a minha etapa, eu sei que eu tenho que passar um tempo no campo, vou ter que complementar meu treinamento, mas o meu objetivo é trabalhar na DINTER. E um episódio interessante que, assim, que eu acabei de me lembrar agora, foi quando eu vim para Natal, né? Primeira vez quando eu vim para cá. Eu vim de Salvador, para quem não conhecia Natal, não conhecia nada aqui, e tinha uma data certa para me apresentar, né? E eu vim exatamente no dia que era para me apresentar. Saí logo de manhã cedo e pretendia me apresentar aqui à tarde. Só que uma série de percalços, o voo atrasou, tinha uma conexão em Recife, atrasou. Eu sei que quando eu cheguei mesmo em Natal, já era mais de 3 horas da tarde, mais ou menos 4 horas da tarde. Ainda fui para o hotel para deixar as coisas, mas ainda com aquela intenção e aquela preocupação, né? Que eu sabia como as coisas... A Petrobras naquela época existia assim, uma coisa muito rígida, um ambiente principalmente na geologia, na exploração, na época do diretor Carlos Walter, né? Então, foi uma época que houve uma série de episódios assim, que deixava o pessoal meio estressado, né? Então, tinha umas provas que você fazia e se você se desse mal, você era demitido, né? É mesmo? Prova que caía eles na faziam prova. uma gaussiana, né? Depois da prova, pegava as notas, gerava uma gaussiana e o rabo da curva cortava. E você ia para a rua mesmo, não tinha conversa não. E no próprio treinamento mesmo, eu me lembro, né, nós na sala de aula, todo mundo, né, ali, entrou o Carlos Walter com a sua comitiva e chegou e falou, olha, vocês não pensem que todos vocês estão garantidos de ficar na Petrobras, não, entendeu? Não se iludam com a ideia de que vocês estão aqui ainda, estão sendo avaliados, estão sendo observados e tratem de andar na linha, porque o negócio, né? Então, era esse o clima, né? Então, eu falando, puxa, no meu primeiro dia, me apresentar, né, eu tenho que chegar lá hoje de qualquer jeito. Só que eu cheguei no hotel e assim que eu cheguei, desabou um temporal, assim, uma chuva grande, como umas chuvas que ocorrem nessa época do ano aqui, né? Mais ou menos como essa época, agora nós estamos em maio, eu cheguei em abril. E eu não tinha como vir para aqui, eu não sabia onde era a Petrobras. Para mim, o endereço que eu tinha da Petrobras era lá no centro da cidade, pertinho do hotel onde eu fiquei, né? Procurei um hotel bem perto, só que a Petrobras não era mais lá, né? Aí vi lá o prédio ainda vazio. Então, resultado, só no outro dia que eu consegui chegar aqui, né? E assim que eu cheguei, a primeira pergunta logo, por que só chegou hoje? Por que não veio ontem? E eu me expliquei e tal, tudo bem. E foi exatamente nessa ocasião que me foi feita essa pergunta, de onde eu queria trabalhar. E eu disse que era para a interpretação e, de fato, isso aconteceu. Daí, dentro de, acho que uns 4 anos depois, eu fui para a interpretação e lá fiquei, né? Trabalhei aí muito tempo na interpretação, até 99. Você lembra de algum trabalho na interpretação que tenha tido? Lembro, na interpretação eu tive, inclusive, é uma coisa para mim muito gratificante, de ter participado da descoberta do maior campo terrestre do Brasil, né, que fica aqui na bacia, o campo de Canto do Amaro, junto com o colega Paulo Roberto de Mello, geofísico. Era uma área que nós tiramos do contrato de risco, era uma área que tinha sido colocada na licitação para os contratos de risco, e nós estávamos trabalhando nessa área. Foi meu primeiro trabalho assim, né,
como intérprete. E nós tínhamos uma visão dessa área assim, que ela tinha um potencial bem maior do que o que se imaginava, né? A referência nessa época para os campos de petróleo na área era o campo de Mossoró, que era um campo de baixa produtividade, raso, né? Muito raso, óleo com a qualidade não muito boa. E então, quando se falava em furar um poço nessa área, né? Então, normalmente a gente escutava, mas furar para quê? Eu queria descobrir outro campo de Mossoró. Né? Não era uma coisa atraente, né? O risco é elevado e o prêmio pequeno. Né? E então essa área foi colocada praticamente toda a bacia foi colocada na época na licitação para os contratos de risco. E a muito custo nós conseguimos convencer aqui a gerência que essa área era uma área interessante, que devia ser retomada para exploração direta. E eu fui ao Rio de Janeiro para defender isso perante uma comissão e conseguimos resgatar essa área para exploração direta. E nesse trabalho, então, resultou da descoberta do Campo do Amaro. Só que nós não sabíamos o que tínhamos descoberto, porque o que nós tínhamos de fato era uma estrutura de 2 km², que, embora o poço tenha tido uma produtividade boa, muito boa até para o padrão, né, da área, mas se achava que era uma estruturazinha de 2 km². E começamos então a procurar estruturas parecidas nas imediações, né? Encontramos algumas e demos novas locações e também com resultado, né? Sempre furava óleo, né? E depois, com a continuação dos estudos, começando já a época já do desenvolvimento desses campos e perfuração dos poços de produção, se constatou que, na realidade, tudo era um campo só, né? Era um campo enorme, um campo que hoje tem quase cerca de 100 km², mais ou menos, com várias zonas produtoras, inclusive outras zonas mais profundas que, na época, como o nosso objetivo era a parte superior da formação a sul. E, então, a continuidade dos estudos e tal mostrou que poderiam haver zonas mais profundas e alguns poços foram aprofundados e constatou essas acumulações, e hoje nós temos aí o campo, que foi o que colocou a bacia aqui no segundo lugar. Né? Nós éramos o terceiro produtor nacional atrás da Bahia, né? Era o Rio de Janeiro, a Bahia e depois o Rio Grande do Norte. Com essa descoberta e as outras consequências disso aí, logo a bacia passou a ser o segundo maior produtor nacional. Essa concentração está onde, essa que você falou? Ela fica próxima, fica no município, uma parte dela, ela é tão grande que não coube no município de Mossoró, né? Ela transcende. Então, uma parte do campo pertence ao município de Mossoró e uma parte pertence ao município de Areia Branca. Então, o pessoal de campo mesmo trabalha em Mossoró e Areia Branca? Trabalha em Mossoró, a sede é em Mossoró e tem os campos que são distribuídos, né? E depois disso outras descobertas foram feitas, né? Já existia um campo na época que tinha sido descoberto pela Azevedo Travassos em Areia Branca, um campo de Redonda, e esse campo ele foi inclusive o que despertou, né, o nosso interesse que tornou o Campo do Amaro uma coisa interessante. E inclusive, né, uma coisa que em parte foi pura sorte, esse campo hoje não pertence a Azevedo Travassos porque ninguém acreditava que a bacia Potiguar tinha óleo na terra. Como o forte da produção aqui era o campo de Ubarana, um campo marítimo, então se achava assim que se houvesse óleo aqui na parte emersa da bacia, no máximo ele estaria próximo à costa. Então, quando foi feita a primeira licitação, o interesse das duas empresas que vieram para cá na época, que foi a Azevedo Travassos e a Camargo Corrêa, ficou concentrado unicamente nos blocos que estavam no litoral, né? Então, esses blocos interiores, essa área interior, que depois nós retiramos, né, já na segunda licitação ela não entrou mais. Então, essa área não houve interesse. Quer dizer, que se na época alguém tivesse tido uma visão
E haviam, né, elementos suficientes para algum exploracionista enxergar um grande prospecto ali, um grande potencial. E a Camargo Corrêa tivesse requisitado esses blocos, fatalmente hoje ela seria uma grande empresa de petróleo, a dona do maior campo de petróleo brasileiro. Ia ser um desgosto muito grande para a Petrobras isso, né? É verdade. E é uma coisa que eu tenho assim, muito orgulho de ter participado disso, né? De ter dado essa contribuição para a companhia. E aí, depois dessa fase gloriosa... Depois dessa fase, eu trabalhei ainda bastante tempo na exploração, trabalhei na interpretação, muito tempo ainda trabalhei com vários outros parceiros, né, geofísicos. Como é que é esse reconhecimento? Por exemplo, você participou e fez parte dessa grande empreitada de descobrir essa região aí de Canto do Amaro. Como é que é esse reconhecimento por parte da empresa? Não existe. Um tapinha nas costas, tudo bem, parabéns. Nada. Nada. Hoje isso é diferente. Eu acho que se alguém descobrir um campo desse hoje, talvez tenha um reconhecimento maior. Mas não havia, mas também a gente não tinha essa, né? Era assim, você fazia uma descoberta dessa e já estava pensando na próxima, né? A bacia estava a exploração era num ritmo tão frenético, era sempre querendo descobrir, né? A gente não ficava também atrás de louro, procurando os louros. Não tinha isso não. Descobria e dava mais 3, 4 poços de delimitação, passava a bola para o desenvolvimento, para furar os poços e já aquilo ali já não era mais nosso, já era do desenvolvimento. E aí já ia para outra área e assim ia, né? Eu trabalhei nessa área há muito tempo, eu trabalhei lá até... Existia, assim, tipo, disputa de área? Da interpretação, desenvolvimento, prospecção, todas essas áreas que envolvem o processo? Eu não diria disputa. Existia cada uma tinha, né, seu território bem definido, né? Poço 1 e Poço 3, ou seja, poços pioneiros e poços de extensão, e Poço 4, que eram os pioneiros adjacentes, era da interpretação, da DINTER, né? E Poço 7, que eram os poços de delimitação, era do desenvolvimento. E cada um fazia a sua parte, quer dizer, existia o geofísico, vamos dizer, mais de visão mais ampla, trabalhava em escalas maiores, né? E existia o geofísico de detalhe, que trabalhava dentro de um campo, detalhando zonas, detalhando reservatórios. Não tinha, era um clima bastante... essas duas áreas elas eram subordinadas a uma mesma gerência, né? Nessa é diferente de hoje. Nessa época, tanto a interpretação quanto o desenvolvimento, elas ficavam debaixo de uma mesma gerência, né? Que era a gerência a divisão de interpretação, né? Era o setor de interpretação e o setor de geologia e desenvolvimento. E os dois ficavam debaixo de uma mesma, na gerência de interpretação. Então, quer dizer, não tinha nem como ter muita disputa, porque estava, né, na mesma área, né? E a coisa funcionava bem, apenas quer dizer, o que mudou hoje dessa época é que toda essa atividade hoje ela é mais ligada à produção, né? Essa área que antigamente era dentro da exploração, da geologia, hoje ela está mais subordinada à área, mais à produção. Mas como é EIP, né, tudo é exploração e produção também é uma coisa só, a coisa também acaba se acertando. Mas foi uma época que foi muito trabalho, muita satisfação, muita alegria, né? Embora no reconhecimento, vamos dizer, em termos não houve, não havia, né? Mas aquela coisa, aquele idealismo de autossuficiência, estou contribuindo aqui para o Brasil ficar autossuficiente em petróleo e tal, isso é uma recompensa que não tem preço, né? A gente saber que estava nessa luta e que contribuiu para isso. E depois que você ficou nessa área de interpretação? Eu trabalhei muito tempo, em 89, eu comecei a achar, começou já essa coisa, a produção começou a ter mais interesse a produção começou a se interessar muito pela parte de poço, né, dos poços de desenvolvimento.
E nós tínhamos na época aqui um superintendente de produção, que eram 3 superintendências independentes, né? Você tinha a superintendência de produção, a superintendência de exploração e a superintendência de perfuração. E por uma questão o superintendente de produção era um camarada mais ativo, vamos dizer, tinha uma personalidade, ele tinha ele se impunha de certa forma, né? Inclusive porque a produção sempre foi a dona do dinheiro, é quem sempre tem mais recurso e tal, né? Chegou um ponto que a produção já começou a haver muita ingerência na exploração, né? O gerente de exploração, eu acho que devia ser um pouco acanhado, assim, um pouco omisso, e chegou um ponto que nós estávamos dando postos à produção, dizendo onde furar, né? Quer dizer, você tinha geólogos trabalhando, geofísicos trabalhando, interpretando, gerando. E vinha um camarada lá da produção que entendia muito de produção, mas de geologia não era a formação dele, era um engenheiro, né? E dizia, não, eu quero que fure aqui porque eu acho que é aqui que tem óleo. E isso eu comecei, eu tinha Canto do Amaro, para mim era como se fosse uma cria, uma coisa assim que eu tinha um ciúme, eu morria eu não admitia que ninguém metesse a mão, e isso dava problema, porque poços produzindo com vazão acima do que era para produzir, produzindo um problema de produção de água, né? É um problema sério que nós temos aqui na bacia, e essa maneira de prospectar sem muito critério, querendo produzir muito, né? Ela gerava esse problema e danificava, reduzia a vida útil do campo. E eu comecei a me posicionar contra isso, e a consequência natural foi que eu me indispus, na época, com a gerência, né, da exploração. E fui contemplado com mais uma temporada no campo. Fui mandado para a operação. Passei mais um ano daquela época de Collor, né? De 99, quando foi? 89. 89, se bem que não foi 89, foi 90 e quase a metade do ano de 91 eu passei no campo novamente, de castigo, né? Surgiu uma oportunidade lá na exploração, o clima estava muito ruim para mim na interpretação e eu mesmo pedi, aceitei, fui, vamos dizer, gentilmente convidado a voltar para... Mas eu não achei ruim porque foi a época de um dos maiores arroxos salariais que a Petrobras conheceu, os empregados da Petrobras conheceram, e os adicionais de campo me fizeram, entendeu, ter uma vida um pouco melhor do que meus colegas que ficaram aí na interpretação, né? Então passei mais um tempo lá no campo. Como eu disse, não era uma coisa que era mesmo que jogar uma rã dentro d'água, né? Porque eu gostava do campo, gostava do regime de trabalho, não foi nenhum demérito para mim voltar a trabalhar em poço. Trabalhei mais um ano e meio e depois voltei para a interpretação novamente. Voltei. Quando voltei, levei uma advertência do superintendente na época, uma advertência, a primeira vez na vida que eu vejo uma advertência verbal, escrita, né? Uma advertência verbal, mas foi escrita, ficou lá na minha... E voltei para a interpretação, trabalhei mais há algum tempo e até participei de mais descobertas, né? Outros campos, outras acumulações importantes, né? Foi a época que a exploração passou a usar o método da sísmica 3D, né? Já uma evolução grande na sísmica. E a sísmica 3D é uma sísmica tridimensional. Ela permite, porque a sísmica tradicional, a 2D, ela trabalha em linhas, né? Os dados são adquiridos em linhas, ao longo de linhas, né? Então no final você dispõe de uma seção em papel que ela é como se eu marcasse uma linha no terreno e cortasse. Então é aquela fatia, aquela seção ao longo de uma linha, né? Então eu fazia várias linhas paralelas, mas essas linhas elas não tinham conexão uma com a outra. Eu trabalhava
separadamente, né? A sísmica 3D, ela permite que você integre esses dados em uma superfície, em um volume tridimensional. Então, qual a vantagem disso? Que eu obtinha meu dado sísmico ao longo de linhas, da mesma forma que na sísmica 2D, mas entre uma linha e outra, que eu não tinha obtido dado nenhum, eu podia, usando o recurso da computação, simular, né, e fazer coloco dentro daquela área onde foi feito o 3D, eu podia traçar uma linha sísmica e imediatamente ver exibido na cela como era na subsuperfície naquela linha. Ou seja, ela integra todas as linhas num volume tridimensional, né? Então isso aí foi um recurso que ele alavancou, né, a atividade de exploração, permitiu que se visse muitas coisas que eu tinha uma linha aqui e tinha outra aqui. Entendi. Tinha uma estrutura no meio, eu não tinha como saber que tinha essa estrutura ali, né? Com o método 3D, você já tem como saber, né? E com o uso do 3D, participei, né? Tive também a felicidade de, junto com meus colegas geofísicos, a gente sempre trabalhava em pares, né? Um geólogo e um geofísico. E várias outras descobertas importantes, o campo de Varginha, o campo de leste de PX, campo de... uma quantidade grande, eu não vou nem me lembrar aqui todos eles, né, agora. Então foi mais um período interessante, mas eu já parece que ao longo de todo esse tempo, mesmo atuando como geólogo, a comunicação continuava no sangue, né? Eu sempre tinha uma vontade grande de trabalhar com comunicação. E como é que eu fazia isso? Como é que eu matava essa vontade? Eu sempre estava metido em alguma coisa de comunicação. Ou seja, se eu estava na faculdade de geologia, na Bahia, mas eu era do diretório acadêmico, secretário de comunicação, né? Trabalhava aqui, né, como geólogo. Espera só um minutinho. Certo. Não, eu fiquei até feliz agora que não era meu pessoal, porque eu falei assim, gente, já vai ser demais. Já ia ser demais, né? Tá gravando. Tá. Sim, então, como eu estava dizendo, eu sempre tive um pé na comunicação, né? Então, na universidade, fazendo geologia, secretário de comunicação do diretório acadêmico. Depois, para aqui trabalhando como geólogo, secretário de comunicação, diretor de comunicação de entidades como a Associação de Geólogos aqui do estado, que eu fiz parte, né, faço parte até hoje. Já tive outros cargos, já fui até presidente, mas apenas um mandato. O restante do tempo sempre comunicação. A EPET, secretário de comunicação, vice-diretor de comunicação, sempre tinha alguma coisa ligada à comunicação, né? E então, e com aquela ideia de, uma dessa eu vou fazer vestibular, vou fazer jornalismo. Mas uma coisa, outra, né? Nunca conseguia fazer isso. Entrava ano, saía ano, não me inscrevia, quando ia ver, já tinha passado a época de inscrição do vestibular. Até que em 92 eu fiz isso, né? Consegui me matricular em tempo, me inscrever no vestibular. E fiz e tive sorte de passar. E cursei, então, jornalismo com um pouco de dificuldade, porque viagens e, né, muita coisa. Às vezes tinha que trancar um semestre, porque fazia uma viagem, passava um tempo maior fora, quando voltava não conseguia mais retomar, né, o conteúdo, tinha que trancar o semestre. Alguns até levei pau mesmo, tinha passado a época de trancamento, era reprovado, mas consegui concluir. Em 99, né, concluí o curso de comunicação e, coincidentemente, nessa época, a empresa precisava de uma pessoa que tivesse esse perfil, tivesse uma formação em comunicação e, ao mesmo tempo, tivesse um conhecimento da atividade operacional, conhecesse um pouco para poder fazer essa intermediação, fazer essa tradução, né, do caso da coisa técnica para uma linguagem mais jornalística, uma linguagem mais que permitisse uma compreensão melhor por quem não era especificamente da área técnica, né? E então vim para a comunicação. Em princípio,
cedido, não vim transferido, vim cedido. E depois de algum tempo, então, fui efetivado. E é um pouco uma característica da área de comunicação em geral da Petrobras, essa coisa das pessoas não serem necessariamente ter uma formação em comunicação, virem de outras áreas, não tem? Tem, até porque essa concentração de pessoas com formação em comunicação é somente na sede, né? Na assessoria de imprensa, nas áreas ligadas, nos órgãos de comunicação da sede existem jornalistas, existem pessoas com formação específica. Nas unidades, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de nenhum jornalista lotado, né, na comunicação empresarial de nenhuma unidade. Pode ser até que exista, mas eu não tenho conhecimento. Geralmente são pessoas que vêm de outras áreas mesmo e desenvolvem atividade de comunicação. É uma prática bastante normal na empresa essa. Francisco, para encerrar, tá ótimo, dá para ficar mais uma hora. O que você acha dessa iniciativa do sindicato e da Petrobras estarem organizando juntos esse projeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras? Eu acho bom, eu acho isso uma coisa muito positiva, inclusive no dia que foi para fazer aqui o corpo a corpo aqui com os empregados, né, eu estava disposto a ir junto com o Eduardo, e quando eu vi, estava aqui o Divanilton, o presidente do sindicato, pronto para ir, eu falei, o que é que eu vou fazer lá? Né? Muito melhor que vá ao sindicato, porque para o empregado, né, quando ele vê uma atividade dessa e patrocinado pela companhia, né, não digo todos os empregados, mas existe uma boa parte que é meio pé atrás, né? Acha que aquilo é uma coisa chapa branca, uma coisa muito institucional, né? E muitas vezes até uma pessoa que poderia participar, dar uma contribuição importante, pode, por isso, né, deixar até de participar, né, por achar uma coisa muito oficial, muito... E então a participação de uma entidade, né, que tem uma credibilidade, tem uma outra leitura, né, por parte eu acho que dá uma boa credibilidade ao projeto, né, e amplia bastante a participação. Acho muito positivo. Acho que isso é uma coisa que eu acho que deve ser, né, nos novos tempos, né, é uma tendência, eu acho que deve ser seguida em alguns outros projetos, em algumas coisas. Eu acho que é muito saudável. O sindicato, eu acho que já passou o tempo da gente ver o sindicato como um adversário, né? O sindicato ele tem que ser realmente um aliado, tem que ser, ele está aí, os interesses são os mesmos nossos, né? Ô, Francisco, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada. Tá, foi um prazer.